Então, agora o que a gente precisa fazer? Dentro dessa lista aqui, incluir uma listagem de tipos de cama para o usuário selecionar quais camas que tem em cada quarto. É isso que a gente vai fazer agora. Então, voltando aqui ao nosso projeto. Então, uma coisa que a gente viu que teve problema aí foi a questão da etapa 2, ele não está trazendo já selecionado o nosso tipo específico. Então isso aí depois a gente vai ter que corrigir. Voltando aqui, nosso projeto. Vou vir aqui em anúncio. E dentro aqui da nossa lista, a gente vai precisar trazer uma listagem de tipos de cama para a gente selecionar, para dizer aqui naquele quarto quais os tipos de cama e a quantidade de camas que tem naquela hospedagem, naquele quarto. Então, para isso a gente vai utilizar uma técnica aqui que a gente vai criar um web block. Então, uma partezinha de tela reutilizável. Dentro dela vai ter uma lógica ali, então o usuário vai poder aumentar e diminuir o número de camas naquele quarto. E dentro da lista, para cada linha aqui, para cada quarto, vai ter um web block que vai ser carregado dentro dessa lista. Então, parece um pouquinho complexo aqui, mas a gente vai ver que não vai ser bem simples aqui. Então, para isso a gente vai vir aqui no main flow, clicar com o botão direito, adicionar o web block. Nesse web block aqui a gente vai nomear ele como, vamos botar aqui, camas quarto. Ele vai ter uma variável de entrada aqui, que vai ser por essa variável aqui que a gente vai selecionar os registros da nossa hospedagem, do nosso quarto, né? Então a gente vai carregar os tipos de cama de cada quarto. Então a gente vai precisar ter um parâmetro aqui que vai ser esse ID aqui, hospedagem quarto cama ID. Vai ser o hospedagem quarto cama ID. Hospedagem quarto cama. Não vai ser a estrutura inteira, né? A gente vai selecionar só hospedagem quarto cama. Só o ID. Tá mais para cima aqui. Vamos selecionar hospedagem quarto cama ID. Beleza. Aí aqui dentro a gente vai criar primeiro a gente vai criar um preparation. Então dentro desse web block vai ter uma consulta de preparação aqui do web block. Nessa consulta aqui ela vai ser um pouquinho mais avançada, mas a gente consegue fazer ela dentro de um aggregate ainda. Então o que eu vou precisar? Precisar listar hospedagem quarto tipo cama. Ele automaticamente já trouxe as duas tabelas ali, né? Então hospedagem quarto tipo cama, que vai ser o registro que a gente vai criar. E o tipo cama aqui, que é a nossa tabela estática aqui, que vai ter os tipos de cama, né? Tem os registros aqui que a gente criou, solteiro, casal, queen, para a gente conseguir pegar a descrição desse cara aqui. No filtro aqui a gente poderia selecionar hospedagem quarto tipo cama, vir aqui, hospedagem e colocar a nossa variável lá de entrada. Só que a gente ia ter um problema. Quando não tivesse nenhum tipo de cama para esse quarto, não iria aparecer nenhum registro. Que a gente está dizendo que quer só daquele tipo de cama.
Na verdade, o que a gente vai ter que fazer é no join aqui fazer um pouquinho diferente esse join. Porque essa alteração que a gente vai fazer aqui é justamente para que traga sempre todos os tipos de cama que eu tenho cadastrados lá na minha base de dados. Então, eu quero que traga todos os tipos de cama e eu selecione quantas camas daquele tipo a gente tem nesse quarto específico. Então, se eu filtrasse da outra forma, não traria nenhum registro. Então, eu vou fazer uma outra técnica que é aqui no join. Então, eu vou dizer que além do join específico aqui que a gente vai ter para ligar as duas tabelas, né, para trazer o tipo de cama, eu vou ter que selecionar aqui hospedagem quarto tipo cama, hospedagem quarto cama ID igual a minha variável lá de entrada, que é o cama ID. Beleza. E outra alteração que eu vou ter que fazer aqui também é alterar a ordem aqui do meu join. Então, primeiro eu vou ter que ir na minha tabela de tipo de cama, que é ela que vai ser a minha tabela principal. Eu quero trazer todos os tipos de cama. E se houver alguma cama cadastrada, aí eu trago a linha da cama cadastrada, senão não trago. Então é isso que eu vou fazer aqui. Olha só, aqui na visualização já aparece para mim e é justamente o que eu quero. Eu quero que traga sempre aqui os tipos de cama, tá? Sempre tem que trazer um tipo de cama. E eu quero que traga também, se existir para aquele quarto tipo cama e para aquele tipo de cama existe um registro já cadastrado, eu quero que traga também para eu saber se já tem uma quantidade ali cadastrada ou não. Então é isso que eu vou fazer. Vou trazer todos os tipos de cama. Então minha query aqui principal já está pronta, né? Eu vou voltar aqui no nosso webblock da nossa lista e vou fazer uma alteração aqui para trazer a nossa listagem de tipos de cama agora. Então, no nosso webblock aqui eu vou criar uma lista. Vou precisar ter uma lista aqui, né? Eu vou alterar o nome da lista aqui para lista camas. A nossa consulta aqui vai ser a que a gente tinha criado antes. Aqui eu vou apagar, vou deixar sem nenhuma mensagem aqui quando tiver em branco. Aqui dentro eu vou incluir um container. Esse container aqui eu vou dividir ele em 3. Na verdade, eu vou apagar um deles aqui, o último eu vou apagar. Vou deixar esse cara aqui dividido em 2. Então a primeira vai ter tamanho de 4 colunas e a segunda tamanho de 8 colunas. Então aqui eu vou colocar uma expressão. Essa expressão aqui vai ser... Vamos abrir aqui a lista de camas, tipo de cama, vai ser o label lá. Então vai ser solteiro, casal, queen. Então aqui a gente vai aumentar um pouquinho o tamanho dessa letra, né? Eu vou colocar um pouquinho maior. Vou colocar aqui 16 pixels. Negrito. E esse aqui eu vou separar em 3. Esse container aqui do lado. Que ele vai seguir mais ou menos a lógica lá que a gente fez lá na quantidade de camas, banheiros. Então aqui vai ter um ícone. Vai ter um ícone com um link. E nesse link vai direcionar para uma ação. E essa ação vai cadastrar um tipo de cama num determinado quarto. Então a gente tem aqui, vamos abrir a lista de ícones aqui, selecionar um plus, um círculo, e o tamanho vai ser 33%. Eu vou colocar esse cara aqui
à direita. Aqui no meio a gente vai selecionar a quantidade de camas que tem para aquele quarto, para esse tipo de cama, a quantidade de camas. Beleza. Vou colocar aqui em negrito. E vou copiar esse cara aqui. Na verdade, eu já vou criar no destino aqui, eu já vou selecionar uma nova screen, que vai ser alterar quantidade. Depois a gente trabalha em cima dessa ação. Vou copiar esse link e vou colar ele aqui do lado e vou alterar só o ícone para, em vez de círculo plus, vai ser menos de menos, né? Vamos inverter, na verdade, aqui. O menos vai ser aqui e o mais vai ser aqui, né? Esse cara aqui vai estar centralizado, que é a quantidade. Vai estar centralizado. Beleza. Mais um detalhe aqui, vamos alterar a formatação. Colocar aqui como text-primary. E aqui também, text primary. Traço primary. Beleza, então aqui eu vou aumentar a quantidade, aqui eu vou diminuir a quantidade. Eu vou criar uma nova variável aqui de entrada nessa ação. Novo argumento, vou criar aqui nova quantidade, vou passar um valor para aqui para dentro, um valor inteiro. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser buscar lá a minha hospedagem. Eu vou buscar, tem uma ação específica aqui que é get hospedagem for update. Eu vou passar aqui como parâmetro esse cara. Lembrando que eu estou trabalhando dentro do WebBlock, tá? Eu vou pegar ele para depois eu conseguir atualizar a quantidade de camas aqui conforme que a gente selecionar. Então beleza, eu busquei aqui, passando o ID, e essa função aqui vai me retornar o registro aqui desse ID que eu selecionei. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar se... Passar isso aqui um pouquinho mais pro lado. Se aumentou a quantidade de camas. Aumentou a quantidade? Vou colocar aqui uma pergunta. Se sim, eu vou fazer uma ação. Se não, eu vou passar para a próxima condição aqui, que vai ser diminuiu a quantidade. Diminuiu a quantidade. Mais uma pergunta aqui que eu vou fazer. Se sim, eu vou fazer uma ação. Caso contrário, eu vou para o final por enquanto aqui. Então aumentou a quantidade. O que vai ser aumentou a quantidade? Vou verificar se a quantidade nova, que é a nova quantidade aqui, né? Que é o que o usuário vai aumentar ou diminuir ali a quantidade. Então a nova quantidade é maior
aqui, esse get aqui que a gente fez, record, hospedagem, quantidade de camas, opa, quantidade de camas, então a nova quantidade é maior? É maior. Então, eu vou pegar esse get for update aqui. Então, essa quantidade de camas que retornou aqui da minha função. Eu vou selecionar ele. Então, vou pegar a quantidade que tem ali no meu registro de camas, mais 1. Ou seja, vou aumentar uma quantidade nas camas aqui, daquele quarto. Se diminuiu a quantidade, então vou pegar esse mesmo aqui, esse mesmo if, e vou só inverter aqui o operador de condição aqui. Então, em vez de maior, vai ser menor. Se diminuiu a quantidade, eu vou fazer uma outra ação. E aqui eu vou setar um valor para a quantidade de camas, mas aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Por quê? Porque aqui pode ser que o usuário vá diminuindo o número de camas e fique negativo ali quando chegar em 0. Então a gente vai fazer um tratamento aqui para... Vou dar um enter aqui. Sim. Vamos ver aqui, guest hospedagem, record, ponto quantidade de camas for maior que 0, então eu pego esse valor e diminuo 1. Pego o valor atual menos 1. Se não, o valor aqui na verdade vai ser 0. Beleza. Então o que eu vou ter que fazer depois disso? Eu vou ter que dar um update. Então vou atualizar a minha tabela lá que tem o meu quarto, né? Então nesse quarto eu vou atualizar a quantidade. Beleza. Tenho aqui já o nosso update. E qual estrutura que eu vou passar? Aquele get que eu fiz lá em cima. Então esse get aqui ele vai retornar uma estrutura, né, um registro, conforme o ID que eu passei aqui para ele. Então a gente vai manipular o que a gente retornou ali, aumentando ou diminuindo a quantidade e atualizar o registro na nossa tabela. Então o segundo passo aqui que a gente vai fazer aqui dentro é uma condição. E a gente vai verificar se a nova quantidade ali que foi selecionada é igual a 0. Vou fazer aqui. Então a nova quantidade é igual a 0. Se ela for igual a 0, a gente vai deletar o registro. Não tem por que a gente continuar com o registro ali de cama. Seria 0, né? O usuário zerou a quantidade. Então o que a gente vai fazer aqui depois? A gente vai selecionar um refresh aqui e atualizar a nossa consulta. E se não for quantidade 0, se for uma quantidade que o usuário selecionou lá, a gente vai setar um valor. Vou colocar aqui. Beleza. E vai criar ou atualizar um tipo de cama. Então a gente pode vir aqui selecionar aquele outro refresh que a gente já tinha feito e terminar aqui. Primeiro aqui a gente vai selecionar aqui, pegar o registro aqui atual, tipo cama. A gente vai selecionar o quarto cama ID, a gente vai selecionar sempre o que veio pelo parâmetro de entrada. O tipo de cama a gente vai buscar a nossa consulta, selecionar aqui, expressão,
A gente vai pegar da lista, né, o registro corrente, mas a gente não vai pegar dessa tabela aqui, a gente vai pegar dessa. Que já vai ter feito uma ligação lá através do nosso join. E essa aqui vai estar sempre populada, né? Essa aqui já... Não, é que vai depender do nosso ID, do nosso registro ali que a gente selecionou. Nosso quarto vai depender se já existe ou não registro, mas essa aqui vai estar sempre populada, então vamos usar esse aqui, né? Na primeira vez, a gente não vai ter populado essa tabela, então a gente vai usar sempre o registro dessa que a gente vai ter um dado lá de verdade. E na quantidade, aqui na quantidade, a gente vai selecionar nova quantidade que foi informada lá. Então, para deletar o ID aqui, a gente vai selecionar quarto cama e aqui a gente vai o get hospedagem quarto cama. Na verdade, aqui a gente selecionou a action errada, não é quarto cama, é quarto tipo cama. Então a gente vai selecionar o registro corrente aqui, que a gente já preencheu aqui no nosso assign. Já preencheu as informações aqui da lista, né? Os IDs que precisam aqui. E a nova quantidade. Então a gente vai passar essa estrutura que a gente já modificou aqui na nossa lista. A gente vai passar para criar ou atualizar o registro. Então ele vai dar um refresh, vai atualizar nossa lista. E aí atualizar nossa consulta, e aí só falta atualizar a nossa lista. Beleza. Então quando o usuário clicar aqui no botão, a gente vai passar um valor ali. A gente vai passar um novo valor. Que vai ser a quantidade de cama, nesse caso aqui, menos 1, que vai ser de quando a gente estiver diminuindo a quantidade. Vamos aproveitar, copiar esse cara aqui e colar no link do mais. Então vai ser mais 1. E a única coisa que falta aqui é bloquear o link. Bloquear o link aqui. Se a quantidade maior que 0. Se ele for maior que 0, eu libero para ele diminuir a quantidade ali. O mais vai ficar sempre habilitado. Então quando o usuário clicar no botão, ele vai vir aqui, vai consultar lá o nosso tipo de cama. Pegar aqui para aumentar, vai aumentar a quantidade lá ou diminuir conforme o que o usuário selecionou. Fazer o update do quarto, verificar a quantidade aqui, se for igual a 0, deleta o registro, senão ele cria ou atualiza a quantidade e atualiza a nossa lista. Então aqui a gente já terminou o nosso webblock. Então vai ter aqui, vai listar os tipos de cama e vai ter uma opção para ele aumentar ou diminuir a quantidade. E agora a gente vai voltar lá para a nossa tela de anúncio e vai incluir dentro da nossa lista aqui, a gente vai incluir esse webblock que a gente criou. Beleza, ele vai ficar aqui dentro. E o que ele está pedindo para nós aqui? Um parâmetro de entrada que é hospedagem quarto cama ID, que vai ser o que a gente já tem da nossa lista ali. Então, para esse registro aqui, para esse quarto, eu vou passar a informação para dentro do meu webblock, e o meu webblock vai montar lá os tipos de cama conforme o que a gente tem lá criado. Uma coisa que a gente vai ter que fazer aqui é colocar isso aqui dentro de um if, né, a nossa lista, e eu só vou exibir essa lista quando o usuário clicar no nosso botão aqui. Então, para isso, eu incluo o if. E aí, quando que eu vou mostrar o botão?
Que informação que eu vou passar aqui para o nosso if? Então, a gente pode ter uma técnica que a gente pode fazer. A gente vai voltar lá no nosso agregado aqui dessa lista de quartos. Vamos voltar lá no Preparation. Deixa eu voltar aqui no anúncio. Preparation do anúncio. Quarto cama aqui, que é o que lista, né, as camas da nossa hospedagem. E eu vou criar um novo atributo, eu vou criar uma nova coluna aqui dentro. E essa coluna vai ser... O nome dela vai ser isAberto. E o valor dessa coluna, ela vai ser sempre falso. Sempre falso quando iniciar aqui o nosso preparation. Vamos voltar aqui para nossa tela. Anúncio aqui, vamos voltar lá para a lista. E dentro do meu if, ele vai exibir só quando isAberto. Então, quando a minha variável lá da lista tiver como true, aí eu exibo esse cara aqui. Se não, ele fica escondido. E esse botão aqui vai ser o responsável por exibir ou não. Então a gente vai ter que fazer uma lógica aqui dentro. A gente vai pegar o valor da lista desse cara aqui, isAberto, e ele vai negar. Então vou colocar aqui um not na frente. Ele vai negar o próprio valor. Ou seja, quando estiver falso, ele vai se tornar true. Quando estiver true, ele vai se tornar falso. Eu vou incluir aqui um if, que vai ser para atualizar a nossa lista, mas eu vou fazer interações diferentes se ele for true ou falso. Então vou incluir aqui um if. Eu vou pegar o valor da nossa lista, isAberto. Então se ele for true, vou fazer um swap aqui. Se for true, ele vai vir para baixo. E vai atualizar a lista de quartos e vai finalizar. Agora, se for falso, a gente vai fazer mais uma interação, que é atualizar o meu agregado aqui, minha consulta de quartos, e vou fazer um novo refresh aqui na lista também. E por que eu não uso o mesmo refresh? Porque aqui tem um detalhe. Quando eu clicar lá para abrir os meus tipos ali de camas, nesse caso eu vou atualizar só a linha corrente. Então vou selecionar aqui a minha lista de quartos e vou pegar meu current run number, que vai ser da lista de quartos. Então vai ser só o número daquela linha específica que eu vou querer atualizar. Então se eu selecionar a terceira linha, ele vai atualizar somente a terceira linha. Nesse caso aqui do Ajax que eu estou fazendo, esse segundo caso, eu estou atualizando toda a lista e não somente a linha selecionada. Então essa vai ser a diferença aqui das duas ações. Quando eu estiver abrindo, ele vai abrir só aquela linha específica. Quando eu estiver fechando, ele vai fazer um refresh ali na consulta e fechar todos os outros. Beleza, aí o que eu vou fazer aqui é uma condicional para exibir uma mensagem diferente aqui no botão quando estiver aberto e quando estiver fechado. Então, vou abrir aqui no label. Vou abrir aqui
Vou colocar um if. Se a minha lista de quartos for aberto, se ele já tiver aberto, a descrição que eu vou exibir ali vai ser concluído. Se não, se adicionar camas. Então, quando estiver fechado, vou exibir a mensagem de adicionar camas, senão vai ser concluído quando estiver aberto. Eu vou publicar aqui, a gente vai ver se alterou alguma coisa lá na nossa página. Terminou de publicar aqui, então a gente pode voltar e dar um F5 aqui na página, só para ver se alterou aqui. Hospedagem 2. Então vamos avançando aqui, vamos continuar. Aqui a gente vai precisar corrigir ainda, então no próximo vídeo a gente corrige isso aqui. Aqui já apareceu um pouquinho diferente a nossa lista aqui, né? Então apareceu o quarto 1, 0 camas. E apareceu o botãozinho aqui para a gente adicionar. Então vamos clicar aqui no botão de adicionar. Ele apareceu uma listagem aqui de camas. E se eu selecionar aqui um botãozinho de mais, ele vai criar um tipo de cama king nesse quarto 1. Quando eu concluir aqui, ele já passou aqui para uma cama. Então, se eu clicar de novo, ele vai exibir a cama king para esse quarto. É exatamente isso que a gente queria, então que quando selecionasse uma cama, ele alterasse aqui a quantidade e aumentasse aqui a quantidade de camas, né? Eu vou colocar uma descrição aqui agora. A gente deixou só o número, né? Vou colocar mais uma descrição aqui. Vou colocar aqui camas. E aqui eu vi um detalhe que acabou ficando errado aqui. Então a gente não quer deletar o quarto cama, e sim o tipo, quarto tipo cama. Então vamos alterar aqui a nossa... E o ID que eu vou passar para esse registro aqui é o da linha corrente ali que a gente está editando. Publicar. Outro detalhe aqui que a gente precisa corrigir aqui, que eu acho que ficou errado, que a gente comprou a nova quantidade com o que existe ali dos tipos de a quantidade de camas, e na verdade a gente tem que comparar com a nossa lista, registro da nossa lista atual. Para ver se aumentou ou não o número de camas, e não da quantidade total que tem do quarto, e sim a quantidade de camas daquele tipo específico. Vamos publicar aqui para ver se agora está funcionando corretamente. Voltando aqui na nossa página, dando um F5, a gente vai adicionar novas camas aqui, adicionar um berço, e ele atualiza aqui a quantidade de camas conforme a gente vai selecionando. Então 3 camas, a gente selecionou 3 camas aqui. Incluir mais uma, e já virou 4 camas aqui. Então a etapa 3 a gente concluiu, então a gente fez todas as funções que ia ter aqui na etapa 3, então a gente concluiu aqui. No próximo vídeo a gente vai passar para a etapa 4 aqui, o desenvolvimento da etapa 4.